noite, pessoal. Eu sou o Dr. Enio, neurologista infantil, pediatra e neurologista infantil, da clínica CPI Human, e a gente está nesse período fazendo essas lives para poder conversar, orientar os pais, as pessoas em geral que estão nesse momento de quarentena, né? Como eu falei, pediatra e neurologista infantil, tenho especialidade na parte de paralisia cerebral e reabilitação, sou preceptor na Faculdade de Medicina do ABC, sou professor de habilidades médicas da UNAERP de Ribeirão Preto, a Universidade de Ribeirão Preto, do campus Guarujá, né? E hoje comigo tenho a Renata Nogari, fono do núcleo Quatro Estações. Então, boa noite, Renata. Boa noite. Queria que você se apresentasse, claro, um pouquinho mais também para a gente conversar aí. Com certeza. Pessoal. Boa noite, obrigado pela oportunidade de podermos estarmos aqui trocando experiências, né? Novos aprendizados, todos juntos. Sim. Eu sou fonoaudióloga, sou formada pela Universidade de São Camilo. A minha especialização é em disfagia e em linguagem, né? Tenho uma formação também em neuroeducação. E aí venho atuando na minha clínica com todas as reabilitações de aprendizagem, síndromes, todas as questões que envolvem cognição e linguagem, desenvolvimento de cognição e linguagem. Algo que está muito frequente, está muito em pauta nos últimos tempos, que aí a gente recebe e busca a todo momento. Claro, né, a gente cuida, engloba toda a área aí do atendimento da criança, né, essas questões escolares, aprendizagem, todo desenvolvimento, fala, né, e sempre tem essa busca mesmo, né? Então, bem, né, obrigado novamente pelo convite, tá? Não precisa você agradecer, obrigado a gente por esse acréscimo, né? E eu queria falar um pouquinho hoje, justamente assim, já passou um tempo dessa ambientação da quarentena. Então, as famílias começaram a ter uma organização sobre a sua rotina, tentando buscar uma rotina do próprio indivíduo, do adulto, né, trabalhando, e da criança, no caso quem tem filhos ou quem tem uma criança no ambiente também doméstico. Nisso, eles tiveram uma dinâmica e alguns tiveram uma boa adaptação, outros nem tanto, né? Eu acho que essa conversa vai ser legal para ajudar eles, né? Então, queria saber de você, Renata, essa busca dessa ansiedade também acontece com você? Essa busca dessa dinâmica doméstica está acontecendo também? Muito, muito. Na primeira semana ela veio mais forte em relação à construção da rotina, porque as famílias foram obrigadas, né? Não foi uma mudança programada, elas se viram de uma hora para outra obrigadas a mudar e trazer todo mundo lá de fora, escola, trabalho, para dentro da sua própria casa. Então, é o que eu falo, né? Num primeiro momento, as famílias saíam, iam trabalhar, as crianças na escola, muitas vezes o dia todo dentro da escola. Nós tivemos que trazer a realidade da escola, a realidade do trabalho para dentro da nossa casa, que seria o nosso espaço de relaxamento, e reprogramar, reconstruir todo esse ambiente para que ele funcionasse de uma forma organizada e efetiva para todos. Na primeira semana, a ansiedade foi maior. Foi um pouco mais difícil porque eu tinha, assim, famílias que a escola deu férias, famílias que a escola já de cara entrou com EAD. Então, eu fui fazendo uma orientação mais individualizada. Hoje, as famílias que inicialmente começaram com o EAD, elas foram baixando a ansiedade, de entender que a escola não teria que estar dentro de casa, que a casa não teria que virar obrigatoriamente a escola, propriamente dita, né? Mas que a família teria que se conhecer, ver a necessidade de cada um, dos adultos, das crianças, e reconstruir, ressignificar esse espaço dentro da casa
para que todos pudessem trabalhar de forma saudável e efetiva. A ansiedade que eu sinto mais hoje dessas famílias que já estão vivendo o EAD aí já há algum tempo é a ansiedade do até quando? Até quando a gente vai manter essa rotina, né? Eu tenho orientado as famílias a fazerem o quê? Se conversem, criem uma rotina de lazer, sim, dentro da própria casa ou apartamento, criem a rotina de tarefa, organizem como tudo vai funcionar em conjunto. Deem atenção para as crianças e separe o momento seu de trabalho e o momento que a criança tem autonomia para direcionar o seu estudo, né? Pensando nos maiores. E tem dado certo, as famílias têm conseguido se organizar. Isso eu acho muito interessante o que você falou. Tem que ter uma rotina. Você não tem que transplantar uma rotina. Não precisa transplantar a rotina da escola ao mesmo período. Tem que sentar e estudar esse tempo que vai bater com o do meu trabalho. Não, tem que haver uma rotina, né, uma dinâmica da casa. Né? Acho legal, né, esse comentário também da questão. O EAD realmente auxiliou, né, muito os pais, até porque cada vez mais aquela brincadeira que a gente já vê há muito tempo, né, de uma mãe com 500 braços fazendo 500 atividades, seja do autocuidado, seja do cuidado do filho, seja do cuidado do domicílio, da casa, né, ela ficou muito evidente nesse período, né, e a gente vê a importância, quanto que todos os profissionais que estão em volta do cuidado do filho e do nosso cuidado, né? A gente passou a ter que fazer tudo, né, para quem teve essa dinâmica, principalmente para quem não teve o EAD, que foi liberado o período de férias, uma antecipação de férias da criança e que o pai não. Então ele tem que manter a dinâmica do trabalho e manter um entretenimento do filho, que vai passar por várias situações. Vai passar pelo tédio, como todo mundo, vai passar por momentos de inquietação, de agitação, querendo ir lá fora, né? E aí, o que você pode falar para esses pais mais desesperados, dos de férias? Agora, eu vou te complicar um pouco mais. O que eu tenho orientado esses pais em férias, né? Eu falo que parar não é legal. E é importante a gente manter atividades que estimulem não só a interação com a criança, mas que promovam, consequentemente, o aprendizado e o desenvolvimento. Eu tenho indicado alguns sites com sugestões de jogos, porque o que eu falo, Enio? A família, nessa dinâmica do imediatismo do resultado, a família se perdeu muito nessa configuração familiar, né? Então, eu saio para trabalhar, eu pago a escola, eu pago o lanche, eu pago a moça que limpa a minha casa. A gente foi terceirizando esses cuidados. E a gente esqueceu de viver, a gente esqueceu de coisas básicas do sentar e do brincar. Existem brincadeiras infinitas da minha época, da época da minha avó, da época do meu pai, que trazem uma aprendizagem gigantesca, né? E que isso se perdeu, não tem mais essa interação. Então, eu tenho orientado, mesmo para as famílias em férias, separar um livro para leitura e que se possa conversar sobre esse livro, um filme, ter essa rotina, na medida do possível, desenhada com algo intelectualizado mesmo, né? Ou que seja assistir um filme, uma peça de teatro. Esses dias eu vi lives liberadas para assistir peças de teatro em casa. Então, vamos assistir, vamos conversar sobre isso ou sobre o próprio assunto. Algumas famílias, o que eu pedi para fazer nas férias? Eu pedi para que essa família pegasse todo o material educacional que já estava em casa, que se apropriasse desse material, que a pai e mãe não sabem muitas vezes o que estava acontecendo, então se apropriasse desse material, pudesse verificar o que estava organizado, o que não estava organizado e merecia uma organização, para que também eles estivessem preparados para que quando fosse retomado a aula, que ninguém vai fugir do EAD, está chegando a hora de todo mundo ter o direito de receber essa oportunidade de aprendizado, né?
Tá tudo organizado e mais preparado para receber esse conteúdo, diferente dos pais da primeira semana. As famílias que não tiveram férias, elas precisaram fazer essa readaptação mais rápido. Brusca, né? Brusca, foi de uma vez só. Naquela semana, ela foi ver o que estava acontecendo, o que o filho aprendia, em que momento ele estava, como aquilo tudo funcionava, para daí dar sequência. Então, foram 2 semanas terríveis para essas famílias que não tiveram as férias, mas que agora elas estão mais organizadas e tem fluído muito bem o EAD. As famílias que saíram de férias estão tendo essa oportunidade. Votação agora, né? Isso, e chegar mais preparada para a demanda do EAD. Você falou, né, das brincadeiras de infância, é uma coisa que eu também oriento bastante, lembrar dessas atividades, assim como, às vezes, alguns pais são tão ansiosos, estão tão perdidos nessa situação, que eu, às vezes, oriento até um pouco mais básico. Na hora da refeição, a refeição junto. A refeição junto, uma própria conversa ali na refeição já é o primeiro passo, né? Porque tudo vai ser tudo vai ser uma atividade. A criança, você falou, tudo para ela é uma atividade, tudo tem um interesse. Então, o ato de comer, o ato que eu falei também de ajudar no preparo do alimento, olha, as cores, né, misturar os legumes, fazer um preparo, a criança está vendo, ajuda a lavar a mão, lava as mãos antes de fazer, você já está ensinando a questão de higiene, uma questão cultural que a gente vai ter que adotar na marra, né? Algumas questões de higiene que às vezes não tinha tão firme, né? A gente vai teve que aprender aí na marra, né? Só fazer um parênteses, né, que a Renata, ela é muito disposta, já antes até do início da live, ela tinha já comentado desses sites de atividade, ela falou, depois ela vai passar o link, a gente vai colocar ali nos comentários também, tá? Depois também tem os acessos às redes sociais dela, também para ter a comunicação, tá? Então já é mais uma ajudinha aí que a gente... Vai ser um prazer poder colaborar. Porque é aquilo que a gente estava conversando, dá para orientar no geral, né? Mas é uma rotina muito específica de cada um, né? Você falou das refeições, eu tenho pedido para as famílias manter os horários de refeições fixos e reorganizar as tarefas familiares, trabalho, escola, diversão, dentro dessas características entre os horários de refeição. E tem funcionado. E colocar as crianças para participar mesmo. A atividade de culinária é muito rica. É um momento que tem sido muito rico. Muitas famílias têm me mandado vídeos. Nós preparamos um bolo, nós preparamos hoje o almoço junto. E eu tenho visto crianças se manterem em aprendizado, em desenvolvimento, pacientes, né? Porque tem tido essa oportunidade de vivência em casa. Paciência foi a palavra-chave, né? Que ela teve uma atividade em conjunto e eu acho que outra palavra importante nisso é o acolhimento. Ela tá junto. Ela não é um módulo, ela está integrada. Ela está ali na atividade. Isso está fundamental até para diminuir a ansiedade, porque por mais que às vezes a gente filtra a informação, não vai falar de gravidades numa pandemia para criança, a gente, claro, tem que orientar o distanciamento social, a higiene, né? Mas achar que a criança não sente, que ela não sentiu uma mudança e que ela mesma está vivendo uma mudança de rotina, é uma inocência do pai, né? A criança dos pais, a criança percebe, né? Então ela também está já num momento mais fechado, num momento mais de ansiedade. E confinada, dependendo do ambiente, da estruturação da casa, não tem a possibilidade, não tem um gramado, não tem uma varanda, não tem uma garagem, né, que possa ter um lugar aberto, às vezes dificulta mais.
né? Sim. Falando um pouquinho dessa noção de espaço, eu também uma questão que eu oriento bastante é a criança, principalmente a maiorzinha, ela necessita de um ambiente seguro. Ela é aquele que ela pode guardar os segredos, ter aquele momentinho dela quieta, né? Criança maior e o adolescente. Então, por mais que a gente às vezes tenha um apartamento restrito, tudo, se ele se afastou um pouquinho por um período, tudo bem, deixa, né? Você não pode manter afastado totalmente. Você tem que ter aquele seu momento único, ainda como um indivíduo. Mesmo que a gente tá tudo morando juntinho, tudo É juntinho. isso mesmo. E eu queria ver, será que você também tá percebendo, Ó, sentindo o que eu disso? tenho sentido, né, das famílias que eu tenho contato, as famílias que não tinham parado ainda para conversar abertamente, agregar a criança, seja ela de qual idade for. O que vai mudar é a linguagem que você vai usar para cada idade. Mas trazer a criança para dentro desta dinâmica e construir com ela essa rotina e esses espaços, as crianças escolhem o momento e o lugar e ela sinaliza para os pais qual é o lugar e o momento que ela vai querer ficar um pouco mais sozinha. Elas chegam a solicitar, agora eu vou, sei lá, tomar o meu leite. E ela sai, ela vai para aquele espaço Passa. selecionado e ela fica ali naquele momento dela, que muito provavelmente ela não quer pensar em nada ou se colocar um pouco mais saudável fora disso tudo, né? Porque o que eu tenho visto é assim, as crianças lendo, sim, tudo o que está acontecendo. Muitos pacientes eu precisei conversar com eles e explicar um pouco do porquê que estava sendo tudo diferente e linkar um trabalho com a família. E as famílias que não são pacientes, mas que me pediram orientação e elas fizeram essa conversa de construção conjunta sobre os espaços diante dessa nova realidade forçada, perceberam que os filhos diminuíram a ansiedade, que os filhos realmente sinalizam um momento, olha, agora eu vou lá jogar meu jogo, agora eu vou lá assistir uma série, agora eu vou lá conversar com um colega pelo FaceTime, né? As famílias com respeito e construção conjunta têm conseguido todo mundo ressignificar o espaço dentro da casa e ter uma vida saudável, sim, mesmo que o tempo inteiro em conjunto, um cuidando do outro, na verdade, né? É o cuidado e o respeito. Óbvio que é o que eu falo, Enio, nós estamos falando aqui de famílias privilegiadas, né? De famílias que têm uma condição econômica e financeira diferenciada, que eu oriento até alguns pais a trazer também essa discussão da diferença social para dentro de casa, né? Que a gente possa construir um mundo melhor lá na frente também, né? E é um momento que tá muito em pauta e, né, e é visível, né? Eu achei muito interessante essa questão, é o canal de comunicação, é manter um canal de comunicação. Se os pais não conseguem definir, vocês estão, né, é importante pedir uma ajuda. Tem que manter o canal até para a criança poder ter a resposta. Se o canal tá fechado, ela não Se vai falar, ela desorganizar. vai se fechar e vão ser duas entidades trabalhando, né, fora do eixo, e isso vai dificultar muito a dinâmica da casa, né? Então, trabalhar o canal da comunicação, eu acho que realmente está algo importante, né? Voltando um pouquinho, que a gente falou da dinâmica da escola, algo que chama a atenção, acho que não é só para a escola, vai para as atividades no geral, é essa insegurança dos períodos, né? A gente tem renovações, tem novos dados, novas informações quinzenais, mensais, e também uma questão que eu vejo muito dos pais é a insegurança do descompasso das agendas. Que assim, em maio vai voltar meu trabalho. E será que a escola do meu filho volta? Porque se eu tiver que sair de casa e o filho ficar, eu não posso chamar, às vezes, não posso pedir ajuda para a avó, porque é grupo de risco. Então fica essa noção do descompasso, essa insegurança das agendas também é algo que está muito presente, né? Estou vendo Muito. muito.
Muito. O que eu tenho orientado as famílias nessa questão, né? Tenho acompanhado um pouco algumas colegas da educação, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Não acho que as escolas retornam presencial tão cedo, não sei quando isso vai acontecer, se em junho, se em julho, se em agosto, mas não acho que é tão cedo. E acredito sim que retornando vai ter toda uma modificação aí mesmo nessa rotina, talvez horários reduzidos, enfim. A ansiedade é gigantesca mesmo, eu como mãe, eu como terapeuta, eu como colega de educadores, né? Porque assim, como não se tem nada muito previsível, fica difícil o planejamento de flexibilização de uma escola que é anual numa nova agenda, numa nova organização, né? O que eu sei que tem muita gente pensando sobre o que será possível fazer, rever processo de avaliação, rever talvez até uma questão de período letivo, o que é certo. Infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que é certo hoje, porque muitas dúvidas ainda pairam sobre esse retorno, o que será daqui para frente. O que é certo é a presença, na minha opinião, por muito tempo, do EAD. Ainda acredito que é uma ferramenta que talvez nem vá embora, né? Mas elas estarão presentes, e aí a importância da família poder se reconstruir nessa nova rotina. Há dúvida mesmo, né, de como é que vai ser esse retorno do pai que precisar voltar a trabalhar e não ter a escola. Não sei como os órgãos superiores aí vão se organizar. De repente, abrir escola para receber aquelas crianças que os pais não têm como se organizar de forma diferente, porque eu tenho pai e mãe provedores que trabalham e que não tem ninguém para ficar em casa. Tem muita coisa ainda para ser discutida e conversada. Não tenho certeza. São discussões em todas as esferas, porque a agenda de um vai batendo no outro. Então, do mesmo jeito, o professor está ansioso com a sua agenda educacional, que tinha uma programação, como você falou, anual, né? A própria escola tem essa preocupação, o aluno frente à escola tem essa preocupação e os pais do aluno têm, seja pelo aluno, seja pelos seus trabalhos, né? É um tema espinhoso, mas que eu acho, eu concordo com você com a relação do EAD. O EAD e o home office já eram discussões muito longas, na verdade, já estão aí há muito tempo, mas estavam engatinhando, sempre teve insegurança com a infraestrutura, como é que vai ser feita uma avaliação corretamente do aluno, já que o aluno às vezes domina a tecnologia muito mais do que os profissionais ali inseridos. Então ele domina a tecnologia, mas a gente quer que ele tenha o conteúdo, né, diversificado, não só saiba mexer muito bem na ferramenta. Então, eu acho que assim, foram tecnologias que estavam começando e que agora tiveram que pular, tiveram protagonismo aí e todo mundo teve que aprender rapidamente, pelo menos uma parte do funcionamento delas, né? Outra questão, né, eu acho também essa insegurança. Cada país adotou um jeito. Teve países que já fecharam a agenda por vários meses, tudo, que ajuda um pouco na programação, mas também se faz um ano perdido, né? E isso tem todo um impacto. Agora, você pode ser um pouco mais comedido e liberando as informações né, num período menor, que, né, a gente falou cerca de 15 dias, né, às vezes até semanal, só que aí também é uma agenda com um fundo escuro, né? É uma vela não podendo enxergar muito longe, né? E isso vai gerar também respostas de ansiedade de programação para todo mundo, né? Sim, porque muito provavelmente o que eu estou vendo, e é bom as famílias irem se preparando, muito provavelmente vem a retomada de trabalho para posteriormente vir a retomada da escola.
E ainda assim, eu acho que com bastante flexibilização. Nós vamos ter que construir todo mundo junto, a empresa do pai, o pai, a escola. A gente vai precisar construir em equipe essa nova retomada, essa nova vida normal, né? Só não pode fazer prova né, trabalho em folha ao maço, mandar pelo correio, pelo amor de Não. Deus, isso foi uma época que já passou. O processo de avaliação, na minha humilde opinião, terá que ser revisto para todos. Algo que é muito comum ser discutido para as crianças de inclusão, seja de um simples déficit de atenção a um quadro de autismo, onde você vai para a escola, constrói uma avaliação mais qualitativa, né? Algo assim que era tão específico para alguns casos, na minha opinião, vai ter que ser flexibilizado e pensado no geral, porque também não dá para pegar essa criançada, mesmo com toda uma estrutura de EAD, jogá-las de volta na rotina da escola e demandar conteúdo. Criança nenhuma vai dar conta disso. Aula de segunda a segunda, né? Criança nenhuma vai dar conta disso, não vai dar certo. Então, nós vamos precisar construir junto, família, equipe de saúde. O que eu acho legal, Enio, a escola, muitas vezes, nunca deu essa abertura declaradamente para o profissional de saúde. É uma discussão muito única, individual, onde eu vou, por conta do meu paciente, discutir o processo de aprendizagem dele. Talvez a escola tenha que trazer para dentro da escola equipes especializadas em aprendizagem para que a gente possa construir junto essa nova flexibilização, que ela vai ter que acontecer. Mas eu vejo isso de uma forma positiva para o processo de aprendizagem, para a educação como um todo. Essa parte a gente, né, tem que comentar que o neuropediatra trabalha, né? O neuropediatra tem um trabalho próximo, porque como está muito relacionado aos transtornos de aprendizagem, então é muito comum relatórios, conversas, ou muitas vezes realmente ligação, né? A diretora liga, olha, eu quero entender melhor e eu quero te explicar melhor um pouco como é que é a dinâmica da criança aqui com a gente, o professor. Então, essa interface realmente, às vezes, é um pouco mais próxima aqui de outros profissionais, mas eu acho que tem que ter mais abertura mesmo, a gente tem que conversar para ter essa via comum, que até você comentou, e, né, eu vou colocar na roda, a gente conversou antes, né, a gente conversou, você citou sobre o TDAH, né? E um dos medos dos pais é assim, ele tem um déficit de atenção, ele está estudando em casa, ele está com um monte de estímulo em volta dele, é o brinquedo, é o videogame, tudo perto, e ele tem que estudar. Geralmente isso dá muita ansiedade, dá muito medo, né? E o que a gente viu às vezes é um pouco diferente, né? Você até comentou umas diferenças, eu queria que você falasse aí para o pessoal o que você viu para surpreender eles, os pais. Os meus déficits de atenção têm se beneficiado muito com as videoaulas, né? Porque a partir do momento que a família conseguiu organizar essa rotina, o que eles fazem? Eles preparam, eles escolhem esse ambiente de estudo. Não necessariamente eles vão estudar história e geografia no mesmo espaço. Às vezes eles gostam de estudar matemática num espaço, história em outro espaço. Eles foram encontrando a ferramenta deles para cada disciplina. Eles não fazem tudo de uma vez só, eles dividem isso no decorrer do dia, mas eu trabalho muito com a ideia do fichamento para fixação de aprendizagem, né? E aí, para eles, tem sido formidável, porque eles começam a assistir a videoaula, eles vão pausando, eles retomam quantas vezes forem necessário, né? E eles vão fazendo um fichamento, fazendo uma transcrição daquilo que foi falado para uma linguagem como ele entendeu. Então, eu tenho visto uma efetividade, assim, muito grande nesse processo de aprendizagem, nessa dinâmica. O que me preocupa com esses pacientes é não ter uma flexibilização da escola, nós retornarmos aí, de repente, para um segundo semestre,
mega hiper denso de conteúdo, sem reavaliação de como será essa avaliação, porque aí esse paciente não vai dar conta, o professor não vai conseguir nem aproveitar o quanto foi efetivo esse processo de EAD em casa desse aluno. É o olhar, né, Enio? É o olhar pro educando de forma individualizada, na real, que muitas vezes isso fica num bom discurso, e a gente não tem isso na real, na correria e na prática do dia a dia, né? E aí eu acho que a escola vai ter que pensar nisso, em avaliações orais, não só para o meu déficit de atenção, mas de uma forma generalizada, né? Eu acho que se a escola não... Mas eu acho que isso não vai acontecer. A escola não vai ficar rígida para não se flexibilizar e não mudar. Não tem como. Essa flexibilização, ela vai precisar acontecer, né? Acho que todo mundo só tem a ganhar. Os meus pacientes se beneficiaram muito. Tenho visto muito mais efetividade de aprendizado nessa dinâmica do que quando muitas vezes eles ficavam horas dentro da escola, mas totalmente desconectados. Mesmo com medicação, mesmo com um monte de coisa. Eu trabalho, né, como falei, professor mais no nível superior, mas eu vejo a questão que você pontuou assim. Às vezes, as nossas aulas, a maioria são presenciais síncronas, ou seja, é ao vivo, né, então a questão de retomada não tá ocorrendo. Mas a questão de poder ter um chat, um e-mail, um contato depois, eu estou tendo muito mais questionamentos do que ao vivo, porque ao vivo tem o julgamento social, ele vai parar a aula, vai estender a aula, é aquele chato que sempre pergunta no final, né? Então eu estou vendo mais ele trazendo para mim, falando, não, olha, eu estou com uma dúvida e você cria um vínculo melhor, você consegue ter um termômetro melhor, que ele estava interessado, ele só às vezes dispersou e retomar um tema denso, né, às vezes vai ser mais difícil. Depois que ele perdeu, ele acaba entrando numa bola de neve. Então, ele podendo ter um chat nos intervalos, como as aulas, né, mesmo as presenciais síncronas, a gente respeita intervalos, e aí você às vezes vê no intervalo que todo mundo desconecta, desliga a câmera, microfone e vem uma mensagem escrita, olha, me responde uma coisa, por favor. Então eu vi uma interação maior nesse sentido, tanto de alguns que se abriram como, né, eu já tinha um diagnóstico de TDAH, eu não falei, como também da própria questão da timidez. Não, eu sou tímido em falar, eu não falo, eu não abro que eu estou com dúvida, eu não me coloco numa posição de fragilidade e falar que eu tenho uma dúvida na faculdade. E você sabe por quê? E você sabe por que eu acho que isso acontece? Não só pelo atendimento individualizado, porque esse cara que tem um déficit de atenção, ele consegue se programar melhor. Então, ao invés dele viajar, ou perder a maior parte da informação, ele consegue, no tempo dele, com as ferramentas dele, se organizar no conteúdo, e aí as dúvidas vão vir, a troca vai vir. Professor está trabalhando muito mais, né, Enio? Sim. O professor está trabalhando infinitamente mais. Sim. Mas essa atenção individualizada, eu tenho visto de forma muito efetiva. Os professores respondem e-mail, mensagens. A plataforma digital, tem uma plataforma digital que a maioria das escolas usam para o Fundamental 1 e 2, que ela é fantástica. Manda mensagem como se fosse o WhatsApp, o professor responde a qualquer hora, né? Então, assim, a troca tem sido muito mais efetiva, de todos. Os meus pacientes estão gostando. As famílias surtaram no começo, mas também agora já estão mais adaptadas a esse novo normal, né? Então, foi legal, foi curioso que a gente foi conversando, né, sobre isso anteriormente, e para pôr que tem suas vantagens. E eu acho que a leitura dessas vantagens vai pautar os próximos anos. Sim, essa comunicação, manter alguma ferramenta, algumas aulas nesse padrão, acho que vai ser. Em todas as esferas, né, da básica até o nível superior,
vai, até pela comodidade, deslocamento, tem pessoas que gostaram, eu estou na minha casa, não saio, né? Então, a gente está vendo, né? É, Achei legal a gente pensar nisso, né? Falamos do TDAH, e aí você falou do autismo. Autismo é o transtorno do espectro autista, né? Na nova nomenclatura, que é uma condição que está aumentando a sua, né, a sua prevalência no mundo, trabalhos no mundo, e a gente está cada vez mais próximo, né? Mas temos mais, chegamos naquela condição, né? Que às vezes, ouviu, tal pessoa é autista. Não, hoje em dia tem muitas pessoas próximas, muitos filhos e amigos, né, que estão próximos, então é uma realidade. E como é que estão as orientações para os pais, para a família do autista? Porque ele está em casa, teoricamente, um ambiente dele de segurança que ele fica mais tranquilo. Porém, como muda a dinâmica da casa, ele também sente, né? Então, às vezes, a mesma casa que era a segurança tal. Como é que você tá vendo? Como é que você está lidando? Como eu tenho orientado? Eu sigo uma linha de reabilitação que os meus pais participam muito efetivamente de processo terapêutico. Eu tenho muitas situações que os pais entram para dentro da minha sala de terapia. Eu não sou essa terapeuta de colocar o paciente para dentro e o pai para fora. Então, na minha vivência, foi muito tranquilo eles darem continuidade de vivências dentro da casa. O que eu sinto do autista, né? O autista ele tem uma necessidade maior de gasto motor, né? De gastar toda aquela energia. Então, eu sempre peço para os pais incluí-los em atividades que demandem planejamento motor, seja numa brincadeira ou seja na organização de um ambiente que eles adoram e que pode ser transformado tanto a brincadeira como na organização desse ambiente. Aí vai variar muito a estratégia motor ideal para cada perfil de paciente e família, mas vai demandar em aprendizagem, vai demandar em concentração. Eu vou ver ele ali que quando eles gostam de uma atividade e veem significado, eles permanecem ali naquela atividade, eles conseguem se organizar, né? A dificuldade eu vejo muito maior da família em trazer essa organização do que o próprio paciente em si. Então, o que eu tenho orientado é para criar espaços para exploração motora, circuitos. Meu sofá talvez vai virar mesmo um escorregador depois de todo um circuito de passar por baixo de cadeira, por cima de mesa, enfim. Mas trazer essa exploração com o objetivo de forma organizada como desafio, mas trazer muita vivência motora para dentro de casa. Né, isso. Então, eu já fazia como orientação também para os meus pais, e agora eu acho legal generalizar, é isso, né? Olha, né, essas dicas muito importantes, né, da profissional da Fono, né, que é a Renata, e lembrar disso, a gente, claro que a gente orienta da melhor forma e estamos fazendo o melhor trabalho, porém é naquele período. E eu gosto de brincar que é sempre como que nem uma academia. Você vai ficar por 1 hora fazendo academia uma vez por semana? Você quer ficar muito forte? Não, a ideia é você pegar e aplicar aquele conhecimento, aquela orientação do profissional e replicar em alguns dias né, na sua programação. Isso acho que é o essencial mesmo né, nesse momento. Né? O próprio, como falou, né, o próprio o autista tem essa questão, né, do gasto energético, da dinâmica dele, que a gente tem que respeitar, mas, de novo, eu gosto também muito da associação, da brincadeira e já da organização. Então, você brincou com ele, já ajude a organizar depois, ainda faz parte da brincadeira, ainda faz parte da atividade. Se você corta aquela relação, brincou, agora você vai sair do ambiente, você vai se desvencilhar de mim, você vai se distanciar para fazer uma coisa que você não queria fora num horário aleatório que eu escolhi. Você fez isso, vira uma obrigação e aí fica chato. Às vezes você tem a E resistência às só. vezes
no discurso. Às vezes o paciente se desorganiza exatamente aí, porque ele perdeu essa coisa da continuidade, de ter uma ação ali significada, né? Que é difícil, às vezes, na prática, explicar para os pais que isso não é manter eles rígido ou estimular uma rotina rígida, mas, pelo menos, a minha prática, né, é a necessidade que eles têm do quanto aquilo necessita ser construído de forma significativa. Senão, eles se desorganizam. Se desorganizou, você perde. Agora, se você trouxer toda essa vivência linkada, organizada, significada e junto, são mães que vão ter que estar mais tempo ali perto, né? Sim. Eles vão curtir muito e aprender e se manter em desenvolvimento dentro da rotina da casa, mesmo Sim. longe de terapia, mesmo longe de escola. E oriento as mães assim, ficou difícil, surgiu uma dúvida, chama a terapeuta, troca, divide a sua experiência, seja ela positiva, seja ela negativa. Porque aí todo mundo pensando junto, a gente consegue resolucionar aquilo e trazer e manter o desenvolvimento em plena quarentena. A criança não vai perder. Até porque você entrar é muito fácil, você se fechar, eu vou procurar, vou procurar na internet algumas receitas de bolo, tal, né? Se você tem esse terapeuta que já conhece o histórico, ele vai conseguir ajudar com meios para otimizar, porque a ideia é isso, é o estímulo, né? Otimizar o estímulo, a criança conseguir absorver o máximo, já que todo mundo brinca que criança é uma esponja, então vamos fazer a esponja para o bem, né? Aprender. Exatamente isso. Para o melhor dela. Bem, a gente tá... Que é mais ou menos, Enio, a mesma coisa, desculpa, é mais ou menos a mesma coisa que eu tenho orientado para as crianças de educação infantil. Porque o EAD para a criança de educação infantil, ele é um pouco mais complexo mesmo, né? Então, tenho orientado os pais não se preocupar tanto com a demanda de realização de atividades da escola, mas pegar aquela temática do objetivo principal da escola a ser desenvolvida e transformar em vivência motora. Até algumas escolas que eu tenho mais liberdade, eu tenho pedido para sugerir, junto com a atividade, brincadeiras, atividades motoras para que possam ser desenvolvidas em família. Ótimo, ótima ideia, né? Tudo que vai colocar o estímulo, seja visual, que né, a gente falou da cozinha, cheiros, tatos, cores, também motor, claro, né? Motor fino, quanto à atividade motora com geral, isso tudo, atividade física, além de desempenho, a criança se sente satisfeita toda vez que a gente está tendo um ganho, está tendo um avanço, a gente se sente feliz, e também isso diminui níveis de estresse, melhora o sono, vira um círculo, um círculo do bem, não pode nem falar que é vicioso. É isso mesmo. Como a gente já está 40 e poucos minutos da live, a gente vai abrir então para algumas perguntas que a gente foi recebendo, tá? Obrigado, pessoal. Vão fazendo perguntas. Se agora não foi respondida, a gente vai responder nas nossas redes sociais, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai tentar ler o máximo, responder o máximo, tá? Então vou ler aqui, não vou olhar tanto para a câmera agora, um minutinho. Tá? Então a Ana... tem uma pergunta para fazer. Com essa pandemia, as crianças estão em recesso escolar já há mais de um mês. Isso interfere em alguma coisa ou pode atrapalhar o desenvolvimento delas? Tá? Ana, obrigado, Ana, pela resposta. Bem, então essa questão, né? Pode atrapalhar o desenvolvimento? Né? Quer falar... Renata, eu acho que é um pouco de tudo que nós conversamos até agora, né? Se eu trouxer uma reconstrução de um ambiente vivenciado e estimulador, essa criança está sem a escola, mas ela não está sem a possibilidade de vivência de aprendizado, né? É uma proposta diferente, mas esse aprendizado tá acontecendo. E aí dividir, solicitar, se está na escola, solicita a escola, divide com a escola como desenvolver aquilo junto. Se nós
se cada um, nessa nova construção de equipe, família, escola, profissionais de saúde, continuarmos fazendo o nosso papel, a criança não vai perder. Ela não está perdendo. Na verdade, às vezes até ganhando, né? Continua os trabalhos, né? Então, a Ana, e claro, acho que é uma pergunta, né? Uma dúvida de várias pessoas. Assim, na criança né, atípica, na criança sem nenhuma comorbidade, ela está ali, ela tem o potencial, então, como a Renata falou, foi toda uma discussão da live justamente, mecanismos para a gente manter ela ativa e, claro, podendo fazer as nossas outras necessidades. Isso é algo que é presente e não desanimando os outros pais. Se o meu filho tem algum um transtorno, que nem a gente discutiu o transtorno de déficit de atenção, o transtorno de espectro autista, claro que você vai focar na característica daquele transtorno, né? Então, aqui a própria questão da desatenção, você fazer atividades, às vezes, de um período menor e com uma frequência maior, isso vai manter ela mais tempo. Né? O respeito do espaço, fazer a dinâmica e inserir a criança com transtorno de espectro autista, que nem o circuito, que eu adorei a ideia do circuito. Né? Dá para fazer circuitos muito legais. Exato, não, circuito, né? Eu adorei a frase do escorregador, né? Se o meu sofá vai virar o escorregador, qual é o problema? Realmente, a gente tende a achar, não, tudo tem que ficar no lugar, vai ficar tendo bronca na criança, isso só vai gerar mais ansiedade, às vezes uma irritabilidade que vai ser infrutífera, vai ser improdutiva. Você vai ter que cuidar de gerenciar essa ansiedade e você não está tendo a efetividade no trabalho, que às vezes você queria manter o foco. Então, às vezes, deixar o ambiente, um ambiente que ali ela é livre, ali ela monta, cria o mundo dela naquele momento, vai ser muito efetivo para ela, que está tendo contato, está fazendo atividade física, está criando, né? Tá criando uma atividade e você também vai ter o quê? Uma criança numa região que você sabe, que você tem a noção da segurança dela e você conseguindo fazer as suas atividades. Né? Eu acho que esse equilíbrio aí foi a palavra-chave, né? E eu vou guardar essa do circuito. Eu gostei. Que bom. Bem, o Igor, né? Boa noite, obrigado, Igor, pela pergunta. Vocês acham que com a situação atual muda a estrutura familiar? Eita! Uma pergunta, né, na questão de estruturação familiar. Eu não vejo que vai ser uma mudança da estrutura. Você tem tensionamentos, né? Então, o tensionamento de naquele período é a mãe quem ficava de olho na filho, aí nesse momento é o pai. Como toda agenda mudou, toda essa dinâmica vai mudar, né? Então, não tem um mais responsável que o outro, um menos responsável que o outro, a gente tem que se dividir, até porque a sobrecarga psicológica, que eu acho que foi no começo da live, assim, a sobrecarga psicológica interna da dinâmica de realmente a família que estava acostumada às vezes a ter algum período de folga, um ambiente que ela folga, né, de um ambiente fora desses familiares em que poderia conversar sobre outros temas, tudo reduziu. Então a convivência aumenta, às vezes você pode ter pontos de conflito aí. Né? Isso é importante, isso tem que ser levado em conta, e a própria ansiedade pessoal, porque toda vez, eu vou sair não só da dinâmica da casa, mas pessoal. Nossa, eu tenho alguns medos, eu tenho algumas ansiedades de diversas ordens, financeira, o medo de ir num supermercado, né, alguém tossir, hoje em dia é um perigo, né, que a gente convive. Então, tudo isso são tensionamentos da estrutura. Mas um canal de comunicação, que foi outra coisa muito citada aqui na live, o canal de comunicação tem que ser mantido. Né? Até citando um pouquinho da live anterior,
a gente comentou, o canal tem que ter, mas tem que ter uma seleção. A criança em si não precisa saber determinados itens, porque quando a gente não acha que a criança é boba. Você começa a falar de questões financeiras perto da criança, às vezes ela vem com o cofrinho e dá para o pai, né? Ela está ajudando, tal. Então, você tem que definir momentos para comunicação com o filho, para comunicação entre os pais e momento, eu acho que o mais importante é o momento de individualidade dos pais. Ó, naquele momento eu não tô legal, deixa eu ir pro meu cantinho, né? Que nem a gente falou da Isso criança. mesmo. A mãe tem o cantinho, o pai vai ter um cantinho e o outro cobre e vai esse suporte. Mas assim, tentar se apegar à agenda anterior, eu acho que é a maior fria e que acontece muito. Está acontecendo muito. Eu acho que tem uma mudança importante aí, Enio. Sabe qual é a mudança que eu acho que é mais importante nessa estrutura familiar? A família mais efetivamente participativa do processo de desenvolvimento dos filhos. Que eu acho que é algo que pela correria, pela vida louca que a gente leva, a gente delega mesmo, né? Eu pago a terapia, eu pago a escola, eu pago o curso de línguas, eu pago, e é só assim, tá tudo ok? Tá tudo ok, mas não tinha esse tempo para se apropriar do que realmente, na miudez ali, estava sendo desenvolvido, né? Eu acho que essa é uma mudança positiva, os pais mais efetivamente presentes nessa construção. Eu espero muito que esse comportamento não vá de todo embora depois que a quarentena passar. A gente viu muito assim, para você colocar em gerações, não é muito tempo que a gente viu uma grande mudança do meio período para quantas pessoas foram para o período integral, justamente porque o pai tem um trabalho com uma demanda e que tem com trânsito, tudo demora muito para voltar para casa, então acaba abrindo, né, delegando algumas coisas, né, para a escola, para o terapeuta, né, e tendo que reabsorver tudo rapidamente, interagir com o filho e continuar essa dinâmica, né? Por isso que a gente falou, tem um tensionamento, mas agora tem que se repensar. Os horários mudaram, a agenda mudou, a dinâmica mudou, não se apega ao passado. A gente tem que se moldar. Se moldando fica bem mais fácil, né? Tava só cortando um pouco aqui da mensagem. O Igor também mandou uma outra pergunta, tinha visto. E o EAD na educação infantil? Boa parte da demanda é interação social e rotina escolar. Como fica? Né? Como fica? É aquilo que a gente conversou também, né? O EAD para a educação infantil, obviamente, não é o ideal. Eu acho que é a parte mais difícil aí dessa nova proposta na educação infantil. E aí a família vai ter que fazer esse viés do brincar, porque a família também tinha esquecido como era brincar, né? Então a família vai ter que trazer essa proposta de atividades, do brincar em família. E em relação às outras crianças, eles perdem, sim, mas tentar nesse momento utilizar a tecnologia para lives. Eu estou vendo, eu tenho uma filha de 4 anos e tem os momentos de reunião marcado para que as crianças de 4 anos se encontrem na sala de reunião e conversem, né? Então, infelizmente, nesse momento vai ter que usar um pouco desse recurso da tecnologia mesmo, para não perder. Exato. Eu penso, né, mais ou menos dessa forma mesmo, né? As crianças usam essa tecnologia, mas até se a gente olhar para trás, a criança não tinha tanto número de pessoas para interagir, né? Tinha os colegas na escola, que às vezes era no meio período, depois voltava para casa. Porém, a dinâmica da casa era diferente, né, com mais interação, e a gente está vendo uma redução. Eu acho que agora é justamente o momento do retorno da comunicação dentro da casa. Sempre tem, você está interagindo com um outro humano, né? Então a gente se acostumou a números estratosféricos, você pensar, né, com as redes sociais. Acho que menos de 1.000 você se sente triste, né? Então, mas você consegue lidar com 1.000 conversas ao mesmo tempo? Não, né? Você vai limitar para um grupo de interesse e tal, né? E se tiver se a criança sentir uma saudade de um colega, hoje a gente tem uma facilidade muito maior do que você pensar, né? Como eu falei, há alguns anos atrás, eu estava com saudade,
espera até tal dia, você vai vê-lo novamente. Agora ele aperta o botão, eles já sabem apertar os botões, Já chamar, sabe. já fazem uma Sozinhos. ligação, né? Tá? Então, vamos continuar aqui nas perguntas. A Thaís, tá? Boa noite, Thaís, obrigado pela pergunta. A redução de contato com outras crianças devido à escola pode atrapalhar o desenvolvimento? Acho que a gente já respondeu, né, nas outras perguntas, mais ou menos nesse sentido, mas se ficou mais alguma dúvida, se quiser mais alguma coisa mais fina, manda de novo ou manda nas nossas redes que a gente responde depois, porque pela pergunta pareceu algo que a gente já foi discutido agora. Sim. Tá? João, boa noite, João. Tem um filho de 2 anos, ele ainda não fala, não vai e não vai para a escola. Então ele já não ia na programação, né, na vida dele mesmo, já não ia e ainda não está falando. Mas costumo deixar ele assistindo desenhos infantis em outras línguas. Isso pode afetar a fala dele? Renato, quer começar? Eu sou uma fonotorta. Eu acho que estímulo nunca é mal recebido. Todo estímulo é importante. Mas nós não podemos pensar numa criança nessa idade com um único canal de estímulo. Por que eu vou delegar para ele receber a informação auditiva de outras línguas, mas também, em contrapartida, não pensar em algo que eu possa vivenciar ali, eu e o meu filho, dentro da minha língua materna, né? Eu acho que essas situações de estimulação em vivência, eu brinco, né? Quando famílias me procuram com essa queixa, o meu filho não fala, não vai na escola. A primeira orientação normalmente que eu dou é para procurar a escola. Escola ontem, já. Vai para a Mas escola. agora não dá, né? Dá para ficar só com orientação familiar. Eu oriento as famílias para que os adultos da casa se transformem em grandes e efetivos narradores. Então, tudo, absolutamente tudo que ele for fazer com essa criança, ele ir nomeando, trazendo entonações diferentes na voz, sobre articular a fala, convidar mesmo essa criança para que ela preste atenção no que é o poder da habilidade de comunicação. Tem que fazer isso se tornar interessante, né? Então, nada contra ele assistir desenhos em outras línguas, mas precisa de muitas outras vivências para que a gente possa possibilitar o desenvolvimento da fala. Eu vou ser um pouco chato aqui nos termos, essa brincadeira que a gente fala da criança uma esponja, ela até tem um significado lá na estrutura do cérebro, tá? Falar um pouquinho aí para explicar para o pessoal que assim, você tem um intervalo por volta dos 2 anos até os 7 anos de idade em que o cérebro da criança faz mais conexões do que o adulto. Então, justamente essa questão da absorção de informação ele dá muito importante nesse período. Depois a gente vai filtrar as conexões, são saudáveis, os conhecimentos adquiridos, e vai sustentar e amadurecer cada vez mais essas vias. Tá? Então, é um momento realmente de absorção de muita informação. Então, eu acho legal, né, que a Renata falou, o estímulo nunca é demais, desde que a criança faça e, claro, se explique, né? Eu não gosto muito daquela criança que tem a agenda cheia de segunda, de domingo a domingo, 5.000 cursos, né, para já sair com diploma na primeira série com um mestrado, né? Mas essa questão do estímulo é importante. O que eu vejo algumas vezes que eu faço algumas orientações são em casas bilíngues, que aí né, é bombardeado muito tempo, né, as duas línguas. Eu vejo, se a criança está com uma dificuldade em estruturar as duas, ela começa falando uma no meio da frase troca, 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 eu falo, faça alguns intervalos, alguns períodos. Hoje a gente vai falar tal língua e na outra, outro, para ele coordenar. Ele está aprendendo, mas vai ser muito mais traumático essa apresentação. Se você designando dias, ele depois que ele faz a rede, o entendimento da dinâmica da língua, né, das regras da língua, aí ele vai, tá? Até falando em línguas,
né, comemorar que hoje é o Dia da Língua Brasileira de Sinais, né? Então estamos aí né, falando, né, bastante de fala, estamos com a fome, estamos trabalhando e temos então mais um dia bonito aí com mais uma ideia muito bonita de inclusão, né? E lembrando dela. Bem, vamos avançar. Já temos a Yuki. Tá? Como fica a recomendação do uso de máscaras em crianças? Vi uma matéria que crianças menores de 2 anos não devem ser usadas. Não deve ser usada a máscara. Realmente, tá? A ideia, a acomodação da máscara não vai ser efetiva, né? Então, ela só vai causar o quê? Estresse para a criança, vai atrapalhar, né, irritar a criança, e isso pode trazer dificuldades para a própria, né, para o próprio controle da ansiedade, ela fica irritadiça, tá? Então, uma vez que você não consegue garantir essa fixação e a criança, se ela se sentir incomodada, ela vai levar a mão à boca, ela vai levar a mão à máscara e é mais um vetor de contaminação. Então, não é recomendado mesmo. É claro que a gente sempre quer proteger ao máximo, mas se a ferramenta não vai ser efetiva, pode até piorar pelo ato de mexer mais na face, então ela tem que ser evitada mesmo. É isso mesmo. Tá? A gente teve uma parada na transmissão pelo Instagram, infelizmente, mas no Facebook depois tem a permanência, né? Então depois a gente vai repostar, vai colocar os links para tentar manter a conversa do povo e vamos disponibilizar as respostas depois. Então, quem escreveu, tá? Então, só receber esse aviso agora, avisar para todo mundo, a gente vai responder mesmo no Insta. Tá? Quem está conhecendo alguém que está assistindo pelo Insta, a gente vê. Bem. Nesse momento, então, né, como eu estava lendo, estava lendo mais uma pergunta, mas que também já foi respondida, foi justamente da dinâmica, né, do estímulo da fala, a gente acabou de discutir, então, na verdade, chegamos em 1 hora, né, eu gostaria de agradecer novamente, Renata, Eu que agradeço. pela oportunidade. Queria até também deixar, fala um pouquinho da atitude legal que vocês tiveram aí da clínica, da assistência, queria que vocês falassem um pouquinho, né? Isso. Pelo menos a minha demanda de paciente é uma demanda mais complexa para efetividade de atendimento online, né? Que a gente consegue fazer orientação, supervisão, mas não atendimento, né, com as crianças. Então, nós nos colocamos à disposição, não só de pacientes da clínica, de outras famílias que tenham dúvidas nesse momento, a procurar o nosso contato e estaremos gratuitamente orientando na individualidade, né, pensando naquela estrutura familiar de cada um, na realidade de escola de cada um, fazendo orientações específicas e tentando auxiliar, deixar tudo isso mais leve e efetivo, né? Nós nos colocamos à inteira disposição para orientação. Ótimo. E a gente também, aqui a partir das lives, como a gente falou, a gente fica aberto nossas redes sociais para as pessoas tiverem dúvidas, a gente vai respondendo, vai tentando ajudar aí o máximo, né? Lembrando também que a gente tem o serviço da telemedicina, a gente faz o atendimento da consulta, estamos lá no Doctoralia e temos os contatos nas redes sociais, o telefone do WhatsApp que está fixado, assim como também todos os contatos aí da Renata, tá bom? Então, gente, boa noite, bom fim de semana para vocês, brigadão de novo, tá? Muito obrigada. Estamos aí à disposição também, tá, Renata, para o que precisar. Obrigada. Tá, foi muito gostosa a conversa, obrigada mesmo. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau para vocês.